Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de chaveiro residencial. Meu nome é Joseval e sou um dos instrutores do curso de chaveiro residencial, curso online. Essa lição nós vamos falar a respeito ou melhor, responder aos alunos que fazem curso presencial ou pessoas que têm interesse em fazer o curso de chaveiro. É uma pergunta que eles fazem constantemente. A pergunta seria o seguinte: como eu devo trabalhar? Eu devo trabalhar como um chaveiro móvel ou trabalhar como chaveiro com ponto fixo? Bom, vou responder inicialmente o chaveiro de ponto fixo, quais são as suas vantagens e suas desvantagens. A maioria dos chaveiros que nós conhecemos no nosso bairro, na nossa cidade, em qualquer lugar, são os chaveiros de ponto fixo. É aquela pessoa que aluga uma sala, é aquela pessoa que ele compra um box para trabalhar, ou compra ou aluga, né? Aluga um box para trabalhar. Trabalham em pontos que tem que ser com muito fluxo de pessoa, com bastante fluxo. Nós temos aqui na região chaveiro que estão localizados dentro de posto de gasolina, nós temos chaveiro que está na saída de mercado, supermercado, nós temos chaveiro que estão com seus pontos próximo a condomínios, ou na porta de um condomínio, do lado de fora, ou até da parte interna, dependendo da negociação. Então, a maioria dentro de shopping center, tá certo? Dentro de oficina, dentro de loja de papelaria, você encontra chaveiro em vários locais. Esses são os chaveiros que trabalham com ponto fixo. Qual a vantagem que ele tem em trabalhar de ponto fixo? A vantagem é que o cliente vai até ele. Ele divulga o chaveiro dele e as pessoas que trafegam na região, através daquele banner de chave, as pessoas o identificam, tá certo? Então, ele não tem muita dificuldade, ou melhor, ele não precisa investir em divulgação. A divulgação dele é o banner que ele coloca na porta e aí distribuindo cartões na região que ele atua. E nós sabemos que chaveiro é uma atividade profissional regional, local. Por isso que ele utiliza muito o Google Meu Negócio para divulgar o serviço dele, tá bom? Esse é o chaveiro de ponto fixo. A desvantagem, vamos dizer assim, é o aluguel. O aluguel que ele tem que pagar para alguém ou dividir o ponto com alguém, Então essa é a grande dificuldade. Ele não tem investimentos em divulgação. A divulgação dele são os cartões que ele distribui, que nós já falamos, e também o banner da chave que ele coloca na porta. E, logicamente, ele leva um tempo para que a população, os moradores, o identifique, tá certo? Ali tem um chaveiro. E não é muito tempo, porque tem chaveiro que ele abre a loja dele num dia, no mesmo dia já aparece alguém para copiar a chave, principalmente residencial. Tudo bem? O outro tipo de atividade, de trabalho de atividade profissional do chaveiro é o chaveiro móvel. Aí sim, qual é a vantagem que ele tem? A vantagem que ele tem é que ele não paga o aluguel. Mas aí ele precisa ter um carro, como neste caso aqui, tá certo? Ou esse exemplo aqui do lado. E ele precisa ou trabalhar como um chaveiro 24 horas em cima de uma moto. Isso para as pessoas que têm uma certa idade, eles não se interessam por esse tipo de locomoção. A locomoção de moto é para o pessoal que é mais jovem, que sabe utilizar a moto. Então é um meio de transporte que nós sabemos que ele não é muito seguro. Então, infelizmente, tem esses riscos aí, tá bom?
Mas você pode trabalhar com o carro, esse caso aqui, esse chaveiro. Você vê que esse aqui montou dentro de um carro, ele montou um escritório, uma oficina, uma loja de chaveiro, tá bom? Então, são essas as características hoje. Falando ainda da vantagem do chaveiro móvel, o chaveiro móvel ele tem essa vantagem de não pagar o aluguel, mas ele precisa ter um local para trabalhar. Ele precisa ter um carro, ou se ele não tem um carro, ele tem que ter uma moto. Mas ele precisa de uma coisa que é importantíssima. Por exemplo, nós temos um exemplo de um aluno nosso aqui. O nosso aluno ele comprou um carro como esse aqui, fez um chaveiro e ele trabalha na porta de um condomínio. Ele não paga nada, ele não trabalha internamente, ele trabalha externamente. Ele coloca o chaveiro dele lá, o pessoal desce do condomínio, ou quem passa próximo ao condomínio faz o serviço de chaveiro com ele. Tudo bem? Já o de moto, ele não vai estacionar a moto dele numa rua, numa avenida, em algum lugar, ou mesmo numa porta de um condomínio. Ele faz o quê? Ele vai fazer a divulgação como chaveiro 24 horas. Ele vai trabalhar desta forma. Para isso, ele não tem despesa com o carro, ele não tem despesa com o aluguel, mas ele precisa divulgar muito o serviço dele, que aí não se limita, às vezes, só ao chaveiro, tudo bem, ele vai ter o Google Meu Negócio, ele vai divulgar regionalmente o negócio dele, mas ele, como trabalha como chaveiro 24 horas, ele pode atender outras regiões próximas dele, por exemplo, Zona Norte, ele pode atender vários bairros da Zona Norte, Zona Sul, se ele está, ele pode atender vários bairros da Zona Sul. Ele está na Zona Leste, a mesma coisa. Então, esse cidadão, ele precisa investir muito na parte de divulgação, principalmente no Google. Google Meu Negócio e comprar anúncio no Google. Fazer um site de chaveiro 24 horas, colocar o serviço dele, o tipo de serviço que ele faz. E, geralmente, ele se limita muito a fazer abertura automotiva e abertura residencial. Esse chaveiro de moto que nós estamos falando, nós demos curso aqui para 4 deles, eles trabalham para uma plataforma, reclamam que essas plataformas pagam muito pouco, ou pagam pouco, mas eles complementam o trabalho deles com a divulgação. Eles têm um site de chaveiro 24 horas, eles trabalham em 3, 4, um fica passando serviço para um e para o outro. Resumindo, eles conseguem se virar. Aqui vocês vão ver algumas fotos, por exemplo, de chaveiro dentro de shopping, ó. Tá certo? Outro aqui, o chaveiro na rua, tá certo? Aqui nós temos chaveiro que ele trabalha dentro de um carro, o outro dentro com o carro fazendo aquele exemplo que nós falamos, tá bom? Então, existem as suas vantagens e as suas desvantagens. É preciso analisar muito bem, porque um aluguel dentro de um shopping não é barato, um aluguel na rua também não é, para quem está começando. Aí vem uma outra coisa que é muito importante. Agora mesmo nós estamos dando treinamento para 2 pessoas, tá certo? Que eles trabalham, um tem uma papelaria e a outra tem uma empresa de serviços, tá certo? De vender material elétrico, de vender material para encanamento hidráulico, né? E ele vai colocar dentro dessa loja dele o serviço de chaveiro. E ele está fazendo todos os cursos, codificação, residencial e abertura. Então ele está complementando a atividade profissional dele, tá bom? Está agregando isso. Então ele tem um bom ponto, ele tem um lugar de fluxo de pessoas e ele está agregando o serviço de chaveiro. Ele vai atender de moto? A princípio não, ele vai atender local. Ele vai fazer abertura de automóvel, tem que pegar o carro e lá abrir uma moto, seja lá que meio de transporte for, tem que ser ou um ou outro. Ele não vai fazer isso. Inicialmente ele vai fazer cópia de chave residencial, cópia de chave automotiva, codificação e abertura ele só vai fazer quando ele tiver condições de deixar uma pessoa na sua loja.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e use essa dica para poder você colocar ou começar a trabalhar como chaveiro. Lembrando, precisamos ter dinheiro para investimento, que é para comprar os equipamentos, independente de ter ponto ou não, trabalhar na rua ou não. E eu preciso também ter dinheiro para capital de giro, tá certo? E aquilo lá são as despesas que acontecem durante a minha loja estar se levantando, está sendo conhecida. Eu preciso de dinheiro, que a gente chama de dinheiro para capital de giro, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar o telefone. Então é muito importante. E mais importante ainda é saber que a atividade de chaveiro é uma atividade empreendedora, não é uma atividade empregatícia, tá bom? Eu não faço um curso chaveiro, saio por aí procurando emprego. Aqui na nossa escola, algumas pessoas procuram chaveiro para trabalhar com eles, mas é muito raro, é 1 em 100. Então, tem que estar sempre preparado para esse tipo de coisa. Eu preciso, antes de montar meu chaveiro, fazer um curso para poder entender o que eu preciso, como é que eu vou trabalhar, de que forma que eu vou trabalhar, certo? Tem que ter dinheiro para poder, se for trabalhar com ponto, para alugar o ponto. Se não precisa alugar, eu já tenho, mas eu preciso comprar os equipamentos. E eu preciso também do capital de giro para pagar as contas enquanto o meu chaveiro estiver iniciando. Obrigado a todos vocês, espero ter contribuído e nós vamos para a próxima aula. Muito obrigado.